Oi, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Hoje, 4 de novembro de 2024, penúltimo mês do ano. Estamos chegando ao fim. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês ainda sobre o reino de Deus. No nosso versículo, do início, do primeiro vídeo, que foi em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 23 e 24, que diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. O que eu entendo com esse versículo? Que quando Jesus ele veio aqui com um objetivo e com um propósito, de fazer um trabalho, para o Pai, que era regenerar os indivíduos desta terra. E esse indivíduo sou eu e você. Imagine que Deus, ele sendo o Pai, o Todo-Poderoso, ele diz: filho, eu tenho um reino e eu vou passar para você, para que você seja o responsável por esse reino. Você vai lá, arruma esse reino como ele deve ser, e depois você vai me fazer uma prestação de conta a mim do que aconteceu nesse reino. Jesus veio, nasceu de mulher, cresceu. Aos 30 anos ele começou o seu ministério. Aos 33 anos ele concluiu o seu ministério. Na cruz do Calvário ele disse: tudo está consumado. E em João 17:12, ele disse que dos filhos, que Deus deu para ele, que nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Eu acredito que aqui ele estava falando de Judas. Bom, mas aí ele voltou para o céu, e aí ficou os apóstolos trabalhando nesse reino. Mas aqui em 1 Coríntios, diz que vai chegar um dia que ele vai prestar conta ao Pai. Eu fico imaginando assim, ele contou várias parábolas, E aqui eu quero fazer mais ou menos uma comparação, também com uma parábola, Digamos que você é um grande empresário e você tem filhos e você se ausenta da sua empresa e deixa o seu filho para resolver a sua empresa. Ele é o CEO da sua empresa. Ou seja, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele usou o termo: ninguém vem ao Pai senão por ele. Porque ele mesmo disse que ele e o Pai é um. Então por isso ele usou o termo: ninguém vem ao Pai. Significa que eu não posso ter outros mediadores para entrar nesse reino. Não posso ter nenhum outro mediador para entrar nesse reino. Não posso me apegar com nenhum outro mediador. Tudo que eu queira fazer tem que ser através do filho. Ou seja, se o meu filho é o CEO da empresa, para alguém falar comigo, primeiro precisa passar pelo CEO da empresa, que é o meu filho. Em Hebreus 7:25 diz assim: portanto, também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus, ele vive, ele reina hoje e está intercedendo por mim e por você. É através dele. Em 1 Timóteo 2:3 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso é 1 Timóteo capítulo 2, do 3 ao 5. Então é Jesus que é esse mediador. É ele que vai prestar conta a Deus, como diz aqui no versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado
todo o império e toda a potestade e força. Então, só para a gente entender, Jesus veio trabalhar nesse reino, ele veio regenerar esse reino. Ele veio colocar regras nesse reino, de como era para mim e para você entrar neste reino. Então, ele voltou ao céu e deixou regras aqui determinadas como a gente precisa agir. E o evangelho do Senhor, o evangelho de Deus, é um manual para que a gente possa entrar nesse reino. Daniel, ele já profetizava em relação a isso. Lá em Daniel, no capítulo 2, 44, diz assim, ó: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo